Oi, amoras! Hoje a gente vai estar pintando esta linda máquina da minha apostila de número 7. Se você não adquiriu, corre adquirir, ainda dá tempo para você vir pintar comigo, tá bom? Esse aqui, ele é o primeiro risco, né? A gente já fez aí o do girassol, que ficou muito lindo. E a gente vai estar fazendo hoje essa pinturinha aqui. Essa aqui é a parte 1, eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like. O crochê, gente, é da Clésia Marta, tá? O contato dela vai estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram encomendar os paninhos aí. Então, vamos pintar? Oi, amoras! Vamos pintar mais uma máquina. Essa máquina é o risco de número 1 da minha apostila de número 7, tá? Especial máquinas. A gente vai começar fazendo o fundo aqui, tá? E para esse fundo aqui, a gente vai estar usando um pratinho, um pincel pituar, tá? Que é esse pincel assim chatinho, gordinho. Esse é Condor 462, número 4, tá? Esse aqui é o que vem no meu kitzinho de pincéis que a Flávia montou. Se você quiser adquirir pincéis, só entrar em contato com a Flávia Artesã, que eu recomendo, ela tem um kitzinho lá com o meu nome, tá bom? Então, a cor que eu vou iniciar, ó, acima desta linha que tem aqui, é o verde musgo claro, tá bom? Então, eu vou pôr um pouco do verde musgo, ó, no, no, no pincel e com batidinhas eu vou tirar todo o excesso possível. Vou vir aqui, ó, essa parte aqui, ó, eu vou dar uma leve pincelada aqui, ó, nessa volta aqui, ó. Na verdade, gente, aqui dentro não era pra mim ter colocado, porque aqui não é vazado, tá bom? Aí vai ser cinza, mas não tem problema eu ter colocado não, que eu consigo corrigir, ó. Com movimento circular, eu venho, ó, observe que esse fundo eu não vou usar o clareador, pra vocês verem que dá pra fazer. Então, é pegar pouca tinta, com um pincel limpo, tá, ó? Com um pincel pituar limpo. Eu venho com o movimento circular, ó, com a mão bem levinha, eu vou aqui, ó, descarregando a minha tinta, ó, tá? Pra borda aqui ficar bem suave, ó. Sempre pegando pouca tinta, porque assim corre o risco de você manchar o seu trabalho se você pegar muita tinta. Esse é o segredo de fazer um fundo, tá? A pressão que você coloca das cerdas no tecido e a quantidade de tinta que você pega. Então, eu pego a tinta, mas eu coloco no meu pratinho, ó, e eu praticamente limpo o meu pincel. De forma que tem tinta na cerda, mas bem menos quantidades. Então, quando eu venho no tecido, eu descarrego lentamente com a mão, com as cerdas quase não encostando. Então, eu levanto bem a minha mão. E assim eu vou descarregando. Ó, como eu carreguei a tinta agora nas cerdas, o que eu faço? Eu venho próximo ao risco, ao desenho, ó, e eu começo aqui, ó, nessa borda. Por quê? Porque tem mais tinta. E é junto ao desenho que a cor tem que ficar mais intensa. Quando vai se afastando, essa cor vai suavizando. Então, eu coloco a tinta aqui, ó, quando o pincel tá mais carregado, eu coloco o próximo. Depois que eu vejo que o pincel já tá com menos tinta, eu vou avançando, ó, pra longe do risco do desenho, tá? Eu espero que tenha dado pra vocês poderem entender. Ó, tô fazendo sem o clareador, tá? Então, é possível sim você fazer um fundo sem usar clareador, sem usar diluente. Basta você adaptar, tá? A quantidade de tinta e a pressão que você vai colocar sobre as cerdas, né, no tecido, ó. Aí eu já tô passando aqui para o outro lado, ó. Tá bom? Então, vamos puxar aqui um pouquinho, ó. Venho no meu pratinho para me recarregar um pouco mais. E eu dou pinceladas, ó. Várias pinceladas. Venho, ó. Movimento bem leve, bem próximo do desenho, ó. Colocando, e aí eu volto aí esfumando, ó.
Ó, meu pincel já tá quase sem tinta, aí eu volto esfumando, certo? Recarrego novamente, observei que aqui está a linha, ó. Então, na linha, eu faço esse movimento de vai e vem, tá? Venho na parte de baixo aqui, ó. Ó, e vou adicionando. Ó. Porque essa parte de baixo aqui é o fundo aqui que tá aparecendo, tá? Então, trabalho aqui, ó. Pra ficar bem suave. Se o seu tecido tiver presinho, é melhor ainda pra você trabalhar, tá? Se não tiver, segure com a mão, ó, e vem com o pincel praticamente sem tinta, ó, que você também vai conseguir tá fazendo, tá? Então, ó, tá aí, um fundo, tá? Suave, com musgo claro. Agora, a gente vai fazer essa outra parte daqui de baixo, tá? Ó, nessa parte de baixo, eu não lavei o meu pincel pituá, não coloquei na água, porque eu vou usar o mesmo pincel. Eu tô vindo com a cor palha agora. E eu vou fazer o mesmo processo. Vou lá no meu pratinho, bato e eu venho descarregando a tinta. Então, vou trabalhar aqui, ó, abaixo dessa linha. Pega a tinta, venho aqui, ó. Tá? Com bastante cuidado. Se tiver alguma parte que você não conseguir colocar, lembre-se que depois você vai dar profundidade usando o pincel chato. A gente vai voltar aqui depois usando o pincel chato, ó. Então, eu venho com movimento circular, não peguei diluente, não peguei misturinha. Ó. Tá? Então, venho aqui, ó. Bem próximo dessa linha aqui, tem que ficar bem retinho de preferência, ó. E vou terminando em nada. Terminar em nada é terminar esfumado assim, ó. Tá, ó. Aqui eu vou carregar um pouco mais de tinta. Tá? Porque eu quero que entre bem aqui nessa trama aqui. Ó, não preciso avançar e não preciso fazer aqui uma linha reta. Tá bom? Agora, a gente vai para o outro lado da mesma forma, tá? Vamos para esse lado agora, ó. Vou lá no pratinho, dou batidinhas, venho aqui, ó, na linha, ó, a pincelada aqui. Você sabe que agora a pincelada é horizontal, ó. Vou pegar mais tinta, ó. Peguei mais um pouco de tinta, tô vindo bem próximo do desenho aqui, ó, com movimento circular, ó. Vou ter que repetir isso várias vezes, porque eu tô trabalhando num tecidinho que, sem o clareador, ele dificulta um pouco, tá? Então, eu preciso repetir, esfumar, movimentar bem o meu pincel, tá bom? Aqui eu já peguei mais quantidade de tinta, ó. Observe bem a pincelada que eu continuo dando aqui, ó. O movimento para entrar bem aqui na trama, tá? Agora, a gente vai entrar com a segunda cor nessa parte de baixo aqui, tá? A segunda cor que eu vou colocar vai ser jatobá. Se você não tiver o jatobá, pode ser o castanho claro. Quando fala do pincel chato, tá? É esse pincel que tem as cerdas retas. Esse que eu vou usar é da Castelo C522, tá bom? Lá da Flávia Artesão, cabo de madeira, tá?
tá? Então, observe esse cantinho aqui agora, onde a gente vai estar colocando o jatobá. Já que não tem o jatobá, que cor que eu devo usar? Gente, vocês podem usar marrom, pode usar castanho claro, tá? Então, assim, dá pra vocês usar diversos tons aqui, mesmo que você não tenha esse tom aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vincar abaixo aqui, ó, desse detalhe, colocando a profundidade. Eu sempre pego a tinta no canto do pincel, ó, isso facilita para eu conseguir colocar naqueles espacinhos menores, ó, sem borrar, né, a outra parte que eu não desejo colocar, ó, tá? Então, venho aqui também, ó, aqui a gente tem uma florzinha, ó, tá? E aqui, ó, eu puxo assim, ó, na horizontal. Ó. Vou puxando na horizontal, ó, desta forma. Nesse sentido. Venho aqui na parte de cima, ó. Eu vou marcar também, ó. Tá? Aqui, ó, abaixo desta folha. Ó, eu puxo tudo na direção horizontal, ó. Na parte de baixo, ó, eu deixo mais claro. Vou carregar só esse cantinho aqui com um pouco mais de cor. Tá? Se por acaso aqui você acabar colocando um pouquinho a mais, o que que você faz? Volta aqui, ó. E volta um pouquinho do palha. Tá bom? E do mesma forma, a gente vai fazer do outro lado. Eu vou mover o tecido. Do outro lado aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Tinta de um lado só, eu venho aqui próximo à máquina, ó. Ó, puxa, ó. Na parte de cima, ó, eu já vou marcar um pouco mais, então, eu já deixo mais marcado na parte de cima. Tá certo? Agora, a gente vai vir pra parte de baixo aqui, ó. Toda essa parte de baixo. Ó, na parte de baixo, eu vou colocar esse stencil aqui, tá? Então, esse stencil aqui é lá da Flávia Artesã. Já vou falar pra vocês a referência dele. Deixa eu só ajustar a câmera aqui, porque ela não quer ficar no lugar certinho, não. Ó. Não tem jeito, gente. Eu viro, mas ele acaba voltando. Deixa eu só explicar pra vocês aqui. Gente, eu vou usar esse stencil. A referência dele é CS1647 Moldurex, tá? É esse desenho aqui, mas pode ser qualquer desenho de barradinho assim, tá bom? Então, gente, eu costumo às vezes deixar até no plástico assim. Eu uso ele assim, limpo e deixo ele assim. Eu acho que protege mais o meu stencil. Ó, a gente vai estar fazendo aqui. Observe que as folhas estão aqui, né? Então, atenção quando vocês forem
pôr a tinta aqui. Presta atenção quando estiver chegando próximo da tinta, tá? Eu vou usar a cor sépia pra fazer isso. Vou usar um pincel da Condor, tá? 462, esse aqui, ele é número 2, mas você pode usar o pincel que você tiver aí, o pincel pituar, tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou carregar o meu pincel de tinta, ó, e vou tirar o excesso no pratinho, dou batidinhas no pano, tá? Umas 2, 3 batidinhas no pano, e aí eu vou posicionar o stencil. Eu não quero marcar essa aba aqui, tá? Eu não quero que fique essa linha reta aqui, tá? Eu prefiro assim. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar o meu stencil, ó, bem aqui, ó. Tá? Essa bordinha aqui eu vou colocar pra cima, ó. Tá? Então, eu vou pegar o meu pituar, segurar firme o stencil, com o movimento bem leve, ó, o movimento circular, eu venho aqui descarregando a tinta. Não pressione, ó, não chego perto dessa borda, eu paro antes de chegar lá, porque eu não quero aquela marcação ali, ó. Tá, ó? Aí eu venho, ó, segurando, venho aqui na borda, ó, faço só um pouquinho, porque eu não quero que ele desça muito, ó. E venho com o movimento circular fazendo, ó. Tá? Eu vou entrando aqui, ó, em direção à folha, que a gente não pintou ainda, ó. Tá? Pouquíssima tinta, observe para vocês verem o tanto que eu tô conseguindo fazer com uma sujeirinha de tinta no pincel, tá? Então, se acontecer igual aconteceu aqui, ó, de eu passar por cima da folha, não tem problema. Por quê? Porque a hora que eu fazer a pintura, eu consigo corrigir, tá? Mas se conseguir evitar de passar por cima, melhor ainda. Ó. Ó, venho fazendo, aqui eu vou ter que olhar, né, porque tem as folhas ali, ó. Ó, vim até aqui assim, eu vou tirar, repare que aqui eu acabei passando por cima da folha, não tem problema não, tá? Aqui, ó, ficou bem sutil o stencil, eu não quero um stencil muito gritante, por quê? Porque o meu crochêzinho tá aqui embaixo, né, é um... Aí, ó, eu vou posicionar aqui, ó, e vou continuar fazendo aqui do outro lado, tá? Ó, pegou na folha lá, não tem problema. Tem que ficar na mesma altura, ó. Então, eu venho, ó. Movimento circular. Vou passando aqui, ó. Vou corrigir aqui a altura aqui, ó. Que deu um pouquinho de diferença. Tá? Ó, vou tirar. Aqui, gente, ó, eu vou ter que corrigir usando esse tom aqui, tá? Mas não é nada que não dê pra fazer, tá bom? Então, vamos lá. Agora, você pega aí o pano úmido e limpe o seu stencil, tá? Ó, pra corrigir aquele espaço aqui que deu diferença, eu vim com o palha, igual a gente usou lá. Aí, pega um pouquinho do jatobá, ó, e venho esfumando, ó. Tá? Nessa direção aqui. Agora, a gente vai fazer, ó, vou aproveitar e vou fazer essas folhas que estão aqui embaixo, tá? Então, pra fazer essas folhas, eu vou trabalhar com as cores. Vou fazer essas folhas aqui de baixo, tá? Pra essa parte do stencil não secar muito. Então, vamos lá. Que eu acabei passando por cima aqui, tá? Vou fazer só essas de baixo aqui, ó. Eu vou trabalhar com verde oliva. Tem uma folha aqui por baixo, ó. E eu pego agora de fora, ó. Levando pra dentro, ó. Tá? Pra completar, eu vou usar verde seco. Mas se você quiser usar verde pistache, pode usar.
Vou terminar de preencher aqui essa folha, ó. Tá? Verde seco. Certo? Ó, já vou puxar aqui aquela pontinha básica que eu gosto de fazer, ó. Vou limpar ou lavar o meu pincel muito bem. A cor que eu vou iluminar vai ser azul hortense, ó. Tá? Agora, de fora para dentro, ó. Tinta só de um lado do pincel, ó. Levo até próximo à cor escura, mas não chego no final. Dá uma folha muito bonita. Vamos fazer mais essa que tá aqui embaixo, ó. Então, divido. Ó, arrasto. Ó, arrasto. Pego agora da ponta aqui, ó, do outro lado, ó. De fora, levando para dentro, ó. De fora, levando para dentro. Depois disso, ó, completo com verde seco. Tá? Já que se não tiver verde oliva, que cor que eu posso usar? Pode usar verde pântano, tá? Ó, vou preenchendo aqui a fibra. Tá? Dá uma lavada no pincel. Quando lavar o pincel, para pegar o tom mais claro de iluminar, tem que secar bem esse pincel, porque a gente vai trabalhar com um tom mais claro. Se ficar com água, e deixa ainda mais claro, tá? Tinta paralela ao tom escuro. Eu arrasto, ó, de dentro para a lateral. E aqui, ó, da lateral de fora para dentro. Tá? Com uma curvado, ó, a varrida curvada. Tá bom? Aqui, ó, se quiser já pode voltar e dar uma retocadinha. É um tom de folha muito bonito esse aqui, tá? Secou, depois a gente volta e retoca, tá? Então, aqui tem mais uma folha, aqui tem mais outra. Eu vou fazer essas duas aqui de baixo também agora. As outras eu vou fazer só depois que eu pintar a máquina. Por quê? Porque a máquina está por trás, tá bom? Então, vamos fazer mais uma folha aqui. Aí, depois vocês repetem lá, tá bom? Então, vocês repetem nessas outras que tem depois, ó. Tá? Verde pântano ou verde oliva. Dá pra fazer com sépia também, tá? Ó. Agora, ó. Preencho aqui o restante, ó. Com verde seco. Vou fazer essa daqui também, ó. Arrasto pra lateral. Venho de fora, ó. Pra dentro, ó. Completo aqui, ó. Preenche bem a trama, tá, gente? Aqui eu tô tendo que dar várias pinceladas pra ficar preenchido. E mesmo assim, depois que seca, você tem que voltar e verificar, porque acontece, tá? De ficar pontinhos, às vezes a gente nem vê. Depois de um bom tempo que você percebe os pontinhos lá. Tá? Preenchi, vou lavar. Seco muito bem o pincel. Vou na cor azul hortênsia. Ó. Do lado do tom escuro, ó, paralelo, eu puxo. Ó. Venho aqui também, puxo, ó.
fazendo as vírgulas. É o mesmo processo, você vai repetir em todas as folhas, ó. Uma coisa que ajuda muito você decorar é você falar o que você está fazendo. Para quem tem dificuldade, tem gente que não consegue decorar onde colocar a sombra, onde colocar a luz. Tá? Eu vou deixar secar e depois eu retoco, tá? Assim parece que não pegou a cor. Mas se você mexer, pior. Você tem que esperar secar e aí você volta retocando e você vai ver que ela vai se sobressair e vai ficar bem iluminada. Amoras, vamos fazer essa parte aqui agora. Por quê? Porque ela está mais por trás aqui, tá? Aí, gente, eu percebi que eu deixei uma partezinha do fundo aqui, ó. Era aqui que eu tinha que preencher, não aqui dos lados. Mas não tem problema não, tá? Então, vamos lá. Ó, vou usar aqui branco. Tá, ó. Minha misturinha que eu amo. Então, vamos lá. Ó, aqui no meio, eu vou... Tá vendo que tem várias listras aí, não tá vendo? Se vocês observarem, tem várias listas, né? Então, a gente vai colocar branco no meio. Venho com cinza claro, já abro cinza chumbo também. Nossa, o meu tá muito grosso. Só um minuto, gente. Vou ter que colocar um pouquinho de soro aqui, tá muito grosso. Pronto, tá? Então, coloquei o branco nessa parte central, não foi? Aí, eu vou vir com cinza claro ou cinza normal, se você não tiver, ó. Venho com cinza claro e coloco na ponta desse branco aqui, ó. Que a gente colocou. Tá? Venho com o cinza chumbo, ó. Coloco aqui e aqui, ó. Um pouquinho em cima do cinza claro. Ó, vou esfumando com o pincelzinho de lado, ó. Quem anda me acompanhando aí já faz isso aqui de có e salteado, que eu faço sempre, né? Ó. Aí, aqui, ó, na parte de trás, eu vou colocar um pouquinho do preto, ó. Tá? E aí, depois eu pego o cinza claro. Pra fazer essa aba aqui, ó. Isso aqui é a parte de trás, tá? Vamos pegar aí um pincelzinho menorzinho? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o 2. Ó, e tem aqui, ó, uma haste que segura aqui, ó. Tá? Peguei com um pincelzinho menor. Ó, vou escurecer aqui, ó, só pra ficar mais fácil de vocês entenderem. É a parte de dentro, tá bom? Aí, ó, com um pouquinho agora do preto, só a sujeirinha do preto, eu vou completar aqui, ó. Essa borda aqui do preenchimento, ó. Aqui também é a mesma coisa, eu vou completar, ó. Subindo, tá? E aqui, ó, eu ainda vou pôr um pouco do cinza, ó, porque tem que ficar mais claro. Na bordinha, ó, tem que ficar mais claro justamente pra ressaltar, tá? Aí, eu vou pegar o pincel, pode ser o 6, deixa eu achar o meu aqui. Aqui, ó, o 6, vou pegar o cinza chumbo, ó, tinta de um lado só, e no desenho, ó, tem umas linhas, não é isso? Ó. E eu vou fazer aqui, ó. Com pincel reto. Usando o pincel de lado. Ah, já que eu prefiro o pincel filete. Se você conseguir fazer o traço mais retinho possível, tudo bem usar o pincel filete, tá, gente? Eu não sou
a pessoa que consegue fazer linha muito reto, então eu não posso julgar ninguém, tá? Ó. E aqui eu vou fazer as listrinhas, ó. Fazer uma aqui na borda, ó, pra fechar aqui a bordinha, ó. Tá? Ó, aqui na parte de dentro também, ó. Tá? Vou limpar o pincel, venho com o branco. Ó. E mais aqui no meio, ó. Eu coloco o branco, ó. Agora, se falar assim, ah, já que tá difícil demais fazer essas listrinhas, gente, preenche tudo, tá? Preenche tudo. Ó. Aqui as listrinhas continuou também, então eu venho, ó. Tá bom? Então, a gente faz assim, essa parte aí. Já que a gente já está com esses tons aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Essas plaquinhas que tem aqui, tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui um pouquinho de clareador só pra deslizar melhor. Tá? Então, vamos lá. Vou começar o seguinte, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó, eu vou colocar um pouco do branco. Aqui tem tipo um parafusinho, não é isso? Depois eu venho, ó, com o cinza claro, de cima para baixo, ó. Com cinza claro. Com o cinza mais escuro, ó. Essa parte aqui, ela fica mais escurinha, ó. Tá? Com um pouquinho do cinza, bem no cantinho do pincel, ó. Eu venho aqui, ó, em volta do parafuso, ó, e coloco um pouquinho de sombra. Lavo o meu pincel, venho com o branco, ó, nesta borda e nesta borda, ó. Com branco. Depois eu venho com cinza claro, ó. Tá? Na parte de trás aqui também, ó, desviando do pezinho, ó, eu coloco cinza. Uno os dois tons mesclando. Ó. Tá? Aí, aqui nessa parte aqui, assim, ó, vai ficar escuro. Por quê? Porque esse pezinho vai projetar uma sombrazinha aqui, ó. Dou uma esfumadinha. Tá? Com um pouquinho do branco, ó, eu vou fazer uma linhazinha aqui. Tá? Então, essa parte aí, depois a gente termina as outras peças. É só porque a gente já está com essa cor na mão, então a gente vai fazer tudo, né, dessa cor. Aqui a gente vai fazer também aqui, mas eu vou fazer depois, tá? Agora, a gente vai fazer essa base aqui, ó. Essa base aqui.
tá? Vamos fazer essa parte aqui de baixo. Gente, essa máquina eu vou fazer um tom de azul, tá? Vocês podem usar o azul que vocês quiserem aí. Eu vou usar aqui o turquesa, porque eu não quero uma máquina muito escura, tá? Se eu tivesse aquelas cores cintilantes da Acrylex, eu ia colocar aqui. Mas como eu não tenho, gente, e elas estão bem carinhas agora, né? Então, vou usar aquilo que eu tenho aqui disponível. Ó, vou fazer o preenchimento, tá? Tô usando o castelo, tô usando o número 14, 12 na verdade, ó. Eu venho aqui até aqui próximo da folha, ó, tá? Ó. Aí aqui, gente, ó, o azul ele tampa o risco, tá? Pelo menos o meu risco aqui, ele ficou muito clarinho, tive que reforçar algumas vezes, né? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou escurecer aqui, ó, tá? A cor que eu tô usando aqui é o cinza lunar, mas se você quiser usar, de repente, um tom de azul, pode estar usando, tá? Ó, eu vou colocar bem na linha aqui, ó, e eu vou esfumar aqui pra fora, ó. Tá? Pegar a tinta no cantinho do pincel, ó. Vou sombrear aqui, ó, perto da folha. Tá? Aqui é a lateral, ó. Se aqui é a lateral, essa parte aqui, ó, ela vai ter sombra, ó. Gente, pra realçar um pouquinho aqui, ó, eu tô vindo com um pouquinho do branco, tá? Enquanto tá úmido, ó. Só nessa parte aqui, ó. Aqui, ó, se eu quiser colocar, vai ser só nesse cantinho aqui, tá? Aí, vamos preencher essa lateral aqui. Ó, vou preencher. Atenção aqui que a gente já fez essa abinha, ó. Ó, venho preenchendo aqui, ó. Pode usar um pincel menor se não conseguir acessar essa área. Tá? Com o cinza, eu venho aqui, ó, com cinza lunar. Tá, ó? Bem aqui embaixo da linha, ó, pra marcar a sombra, ó. Aí, eu limpo o pincel, pego o cinza lunar e eu venho aqui, ó, em volta da folha, ó. Tá? Coloco um pouquinho. Depois que secar, é melhor pra retocar essa parte de sombra aqui, tá bom? O cinza pega melhor depois que secar, porque ele dá pouca diferença, né? Ele não é tão escuro. Mas se quiser usar o cinza mais escuro também, pode ficar à vontade, ó. Vou passar uma sujeirinha de branco, ó. Tá? Aqui, ó. Pra ficar mais quadradinho aqui, tá? Aí, essa parte aqui a gente vai pintar toda, ó. Toda com esse tomzinho de azul, ó. Tá? Essa linha do meio aqui a gente vai escurecer ela depois. A gente vai fazer ela, mas escurecendo ela um pouco mais. Ó. Lembra aqui, ó, da curva. Deixa eu ver se tá pegando, né, gente? Senão, tô aqui pintando e vocês não estão vendo, ó. Vamos preenchendo. Ó.
Gente, eu acho esse azul turquesa tão bonito. Ó. Repare que eu acabei unindo aqui, mas depois eu tenho que vir cá e dar uma iluminada pra ressaltar, tá? Aqui, ó, perto da flor, ó, eu venho dando uma esfumadinha só pra entrar um pouco. Não precisa fazer uma linha muito reta, não, tá? Bem aqui assim, ó. Aqui, ó, tem um cantinho também que vai ser azul. Ó. Agora eu vou preencher aqui também, que aí depois a tinta já suga um pouquinho pra mim vir sombreando. Depois tem que observar se preencheu bem a trama, tá? Eu fico um pouco longe aqui por causa da câmera que fica em cima de mim. Mas depois eu olho, se tiver algum pontinho que eu não preenchi, gente, que às vezes vocês estão vendo aí na câmera, depois eu corrijo, tá? Porque eu não sei vocês, eu gosto de pintar com o rosto em cima da pintura pra me enxergar bem, ainda mais eu que uso óculos, tá? E aqui não dá pra mim fazer isso quando eu tô gravando. Por quê? Porque a câmera fica em cima de mim. Em cima da minha cabeça. Se eu afastar um pouquinho, minha cabeça fica debaixo da imagem pra vocês, tá? Ó. Certo? Agora vamos pegar aqui o cinza lunar. Só que antes, gente, eu vou preencher essa parte aqui, ó. Ele se estende aqui, ó. Deixa eu ver se tá gravando essa parte de cá. Tá aqui, ó. Ele se estende pra cá, ó. Então, eu vou dar aqui, ó, uma desviadinha aqui de algumas pétalazinhas e vou preencher pra cá. Vou colocar sombra, aqui tem bastante preenchimento. Tá? Limpo muito bem o meu pincel pra gente poder tá trocando de cor, tá? Aí aqui, ó. Ó, você vai vir com o cinza, ó. Bota um pouquinho, ó. Vem aqui assim, ó, e puxa pra lá. Não tá pegando porque tá tudo muito úmido ainda, ó. Tá? Aqui, como eu falei com vocês, tem uma linha, ó. Pode colocar com cinza. Tá, ó. Ó, coloca um pouquinho ali, tá? Aqui, gente, ó, eu tenho que colocar um pouquinho desse cinza lunar. Por quê? Pode deixar mais manchadinho, porque vai ser a sombra da flor aqui, ó. Tá, ó. Nesses cantinhos, ó. Aqui também, ó, nessa parte, ó. Limpo o meu pincel. Com um pouquinho do branco, bem pouquinho, ó. Peguei, mamãe. Tá bom, obrigada, filho. Olha. Deixa aí. Ó, eu puxo aqui assim, ó. Tá? Esse branco só pra dar uma leve iluminadinha, tá? Ó. Na borda, pá. Uns gruminhos de tinta. Pra realçar, ó. E eu deixo essa linha aqui na parte central, tá? Igual tá no desenho. Olha aqui a tinta já tá pegando, o branco já tá pegando um pouco mais. Tem até que tomar cuidado, senão exagera. Dou uma sujadinha aqui e aí a gente vai começar fazendo aqui, tá? Aí aqui, ó, esses detalhes aqui, ó, eu vou fazer só o contorno deles e eu vou preencher de outra cor. Da mesma forma, essas listrinhas aqui que tem, tá? Então, todo esse espaço aqui a gente vai preencher com esse azul turquesa aqui, ó, tá? É só preencher, eu vou preencher o meu aqui, vocês já vão preenchendo aí, tá? Deixa o nome que tá escrito e aqui, ó, tá?
essas listrinhas sem preencher, que a gente vai estar colocando outra cor, tá bom? Vamos preencher com bastante tinta. Então, amor, eu já preenchi, tá? Essas letrinhas aqui, ó, eu preenchi com o pincelzinho pequenininho, tá? Aí, preenchi aqui assim, deixei branco lá, onde eu vou colocar outra cor. Aí, com o pincelzinho pequeno, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma listra de branco bem aqui assim, ó. Tá? Agora, o branco, ele vai sumir, depois eu vou voltar e vou retocar, tá? Depois eu retoco algumas sombras também. Essa parte aqui, eu vou estar usando... Deixa eu ver um tomzinho aqui pra aparecer, que eu quero que apareça. Amarelo canário, tá? Então, vamos pegar aí um pincelzinho bem pequenininho que você tiver. Eu vou usar aqui, deixa eu ver. O número 2, da Condor, da Tigre 141, lixado e aparado, tá? Aqui, ó, ele é bem pequenininho. Qualquer pequenininho que você tiver, dá pra fazer, tá? E aí, gente, ó, vamos preencher. Espero que minha cabeça não fique atrapalhando vocês verem, tá? Ó, vamos preencher essas letras, tá? Quem quiser, tipo, preencher tudo e escrever, pode fazer também, tá? Ou se não quiser colocar também, de repente. Ó. Vou preenchendo, tô usando amarelo canário. Ó, preenche bem. Se precisar retocar algum detalhe depois, pode vir com o pincelzinho filete e retocar, tá? Aí, vamos aqui, ó. Ó. Colocando as listrinhas. Essa acho que é a parte mais difícil, gente. Penso na pessoa que tem dificuldade com linha, sou eu. Ó. É porque assim, gente, se vocês for fazer o preenchimento ali e misturar o azul com o amarelo, costuma dar verde, né? Se você for usar a tinta fresca, né? Fazer na mesma hora. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aqui mesmo com um pouquinho esverdeado. Mas não dá nada não, tá? Então, essa foi a nossa primeira parte. Aguardem as próximas partes, onde a gente vai estar trabalhando o restante da nossa máquina, tá bom? Não se esquece de deixar um like. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Crochê da minha parceira na parte do crochê aqui, a Marta Clésia, tá bom? Contato na descrição do vídeo. Olha que coisa mais linda. Tá ficando lindo, né? Agora, assista a segunda parte pra você ver a gente continuando a pintura aqui, tá?